Para encerrar esse módulo, quero mostrar para você como que eu faço a minha análise da demanda, né, com base no estudo de caso da casa, o lote 144, no Aras Rio do Ouro, que é o nosso estudo de caso desse curso aqui. Nesse momento eu só vou falar sobre análise da demanda de fato, não vou te mostrar projeto nem nada, porque nos módulos subsequentes a gente vai avançando conforme a metodologia é aplicada, tá certo? Então nesse momento aqui eu quero mostrar por que que eu decidi construir nesse condomínio, esse perfil de casa, esse valor, porque esse tipo de produto, e já te adiantando, ela foi vendida logo no início da obra pelo valor que eu tinha proposto a ser vendido, né? Então acertamos na veia do produto ideal, tá? Isso demonstra que tá dando um fit no que o mercado quer em relação ao que eu propus, o que eu entendi que o mercado queria. Então, eu entreguei o que o mercado queria, foi pago o valor proposto, né? Enquanto outras casas que foram, inclusive, iniciadas antes, logo antes, ainda não foram entregues, mas só finalizando elas, e elas estão lá sem proposta, né? Então, por quê? Porque houve equívocos na hora de tomar a decisão do produto ideal, tá? Então, compartilhar a tela aqui contigo no Google Earth para te mostrar as estratégias por detrás dessa tomada de decisão. Veja só, estou em Balneário Camboriú, né? É a cidade que eu estou morando nos últimos 10 anos. Então, eu cheguei aqui, uma mão na frente e uma mão atrás, com a corretagem, eu comecei a aprender, aliado à engenharia, comecei a aprender o que vende e o que não vende aqui, e até entender onde era o local certo. Você não precisa passar pela corretagem, pela engenharia para você chegar no local certo para se construir. Você só vai seguir esse caminho aqui que eu segui. Como assim? Veja só, uma segunda cidade mais verticalizada do país, que é Balneário Camboriú, só perde para para Santos, né? Deixa eu só tirar aqui as fronteiras e lugares, rodovias. Rodovias vamos deixar. Lugares, o que que é lugares? Sem lugares. Terreno? Não, deixa o terreno aí. Maravilha. A segunda cidade mais verticalizada do país. Será que tem demanda para casa? Tem demanda para casa, né? Nem todo mundo quer morar nos arranha-céus. Então, o centro da cidade é aqui, mas nós temos condomínios. O condomínio em questão é o Aras Rio do Ouro. Veja só, é um oásis no meio do mato aqui. Tá no meio do mato. Muita gente aqui do centro não conhece esse condomínio fechado aqui, não sabe aonde é, mas ele fica a 15 minutos do centro de Balneário Camboriú, 5 minutinhos, 10 minutinhos da Praia Brava, muito badalada. 15 minutinhos, vamos jogar alto meia hora aqui dos portos, Porto de Itajaí, Porto de Navegantes, talvez um pouquinho mais do aeroporto aqui que tem que pegar o ferry, né, para fazer a travessia aqui, aeroporto. Então, estrategicamente muito bem posicionado aqui no meio de tudo. Coisa que os outros condomínios mais afastados, que é onde a gente gerencia obras, onde a gente também empreende aqui, 2 empreendimentos aqui, nessas praias agrestes também ficaria totalmente fora de mão. Então é muito estratégico esse condomínio aqui. E ele tem um apelo de estar no meio do mato. Então, localização muito estratégica e estar em meio à natureza. 2 pontos muito interessantes que eu levo em conta, tá? Então, quando eu fiz a primeira análise, e eu já fiz alguns empreendimentos, viabilizei alguns empreendimentos aqui, enfim, vários negócios já feitos dentro desse condomínio, eu fiz a pesquisa com portaria, zelador, porteiro, conversei com eles para entender quanto demanda tinha aqui dentro, tá? E aí comecei a procurar terrenos aqui dentro para ser comercializado através de corretor de imóveis, né? Na época eu estava na transição da corretagem ainda, então eu tinha parceiros corretores aqui para poder encontrar um bom produto, né? E com isso a gente fez alguns imóveis aqui. Esse condomínio, ele não tem mercado perto, por exemplo, tem um armazém pertinho, então é um ponto que deve ser olhado com atenção, mas isso não é um problema aqui, né? Dentro de 5 minutinhos, aqui tem um mercado de esquina aqui, 5 minutinhos saindo daqui de carro, chega no mercado. É para uma família, e aí você vê o perfil da família, é para uma família que quer realmente ter esse contato com a natureza, tanto que todos os nossos terrenos têm contato com a natureza. Essa casa que a gente está finalizando a construção, que é o nosso estudo de caso, aqui as próximas que vão ser feitas, e outras aqui, por exemplo, essa que é final de rua aqui também, todas elas bem próximo da natureza, bem em contato. Não é meu gosto construir aqui no centro do condomínio.
Veja só um ponto de curiosidade. Percebe que as esquinas, esquina, 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 não foram vendidas? Não tem casas sendo feitas? Muitas esquinas aqui. Olha só, aqui também. Todas as pontas sem casas. Por quê? Perfil cultural da região. Aqui as esquinas elas demoram mais para ser vendidas. Que esquina é bom para ponto comercial, mas não para uma casa. Concorda comigo? Uma casa ela fica muito exposta em dois lados. Olha, toda a exposição dela nessa lateral, carro passando ao redor, exposição na frente. Não é melhor só ter a exposição na frente? Concorda? Então, é muito cultural. Tem regiões do país que a primeira coisa que se compra são as esquinas. Mas aqui não tem essa demanda. Todas as esquinas aqui são as que são menos Olha só, esquina aqui. Várias delas não têm edificação. Veja só, que curiosidade, né? Então aqui, esse empreendimento, a negociação, a escolha do condomínio foi por esses pontos e teve uma análise de outros condomínios. Esse aqui, que é o Praia Brava, esse aqui é o Aras Rio do Ouro, aqui é o condomínio Horizontal Praia Brava. Ele tem casas um padrão um pouco acima dessa aqui. Hoje estavam sendo vendidas a R$ 10.000 o metro quadrado essas casas, quando eu vendi essa do estudo de caso, aqui a 12 mil, 14 mil reais. A próxima que a gente vai lançar aqui já vamos já vamos buscar o valor de 12 mil reais, que vai levar ainda 12 meses, 18 meses a partir desse momento que eu estou gravando essa aula. Então a gente está projetando um valor de venda futuro com base no que vai ainda ser produzido aqui. Veja só, condomínio extremamente consolidado, poucos lotes vazios aqui. Quando eu comprei esse lote, o 144, nós tínhamos 101 casas sendo construídas e 20 em aprovação. Hoje nós temos, finalizando, tem 50 e poucos lotes somente sem estar sendo construído. Poucos lotes, 50 e poucos lotes. Tá? Aqui já tem mais lotes sendo construídos do que o que está aqui nessa imagem, porque não está 100% atualizado essa imagem, ok? Veja só, é interessante demais a evolução. Vamos ver se consigo mudar aqui. Será que eu consigo pegar uma imagem? Isso aqui é 2010. Olha que interessante. Olha a evolução no Google Earth. Como que fica há pouco mais de 12 anos atrás. Condomínio recente tinha sido entregue, acho que uns 2 anos depois, poucas casas, né? Essa aqui de um amigo meu, uma das primeiras casas sendo feitas aqui. Poucas casas aqui no condomínio. Aqui atrás nem pensar, olha só, tudo mato e mosquito. Não era um lugar que era visado, era mais o centro, ó. Olha só como que o ser humano pensa, ele pensa em proteção, né? Então os cantos, canto, 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 nada, né? Aqui canto, mas também protegido por um outro terreno, mas aqui na frente do condomínio nada de terreno sendo construídos. Então vai tendo uma progressão. Olha que interessante. Se depois você abre o teu Google Earth e vai dando uma olhada aí. Opa, um ano depois, mais algumas casas. Veja só, vamos voltar aqui. Olha, nada, 2010, 2012. Olha só que interessante. Várias casas já. 2015. Olha que interessante, bastante casas. Mais casas, 2016. 2017. Vamos lá para... Opa, uma névoazinha. Pegou final de tarde. 19, consolidado já, olha só, bastante gente. Já estávamos aqui. Vamos pegar um pouquinho antes. Ó, nosso lote aqui da ponta não estava sendo construído ainda. E aí, 19, já estávamos com a obra aqui, ó, finalizando ela. 20, olha só a diferença no condomínio. E aí, 21. 7/21. Então, essa aqui, a imagem é de 7/20, de julho de 2021 é a última, né? Nós estávamos aqui na fundação da casa e já estava limpo o nosso terreno que a gente ia construir a próxima aqui, tá? Já tinha, já mandei limpar ele logo depois da aquisição, né? Lá, comprei ele em junho do ano passado, mas esse aqui é o estudo. Então, veja que interessante a evolução dentro de 12 anos num condomínio como esse, né? Olha só como que ele se consolidou dentro de 12 anos e agora mais 2 anos vai sobrar pouquíssimos lotes. Hoje só tem, dos 194 lotes, tem só 52, se eu não me engano,
disponíveis aí para construir ainda, né? Então já está super consolidado, agora é muito específico quais lotes tem de oportunidade, né? Só para você ter uma noção, e aqui eu vou falar detalhado, eu não vou falar sobre lote agora, porque lote eu vou falar na próxima aula, né? Sobre negociação de lote e tudo mais. Mas então aqui você identifica quantos lotes tem disponíveis, quantos já estão sendo construídos, qual que é o perfil de projetos, qual que é aquelas casas que demoram para vender. Então aqui nesse condomínio não vou apontar, obviamente, elas por uma questão de privacidade, mas algumas casas aqui eu identifiquei padrão baixo, alto padrão, que era para ser no condomínio, só que um padrão de acabamento muito baixo. Demorou para vender, virou elefante branco. Demorou, vendeu muito abaixo do valor de mercado, vendeu basicamente o esqueleto, né? A estrutura. Porque o revestimento foi todo arrancado, esquadrias foi arrancado, foi tudo arrancado. Alto padrão tem esse perfil, tá? Se o cliente não gosta, ele paga e faz do jeito dele. Outra situação, uma outra casa sem piscinas. Sem piscina. Num condomínio desse aqui tem que ter piscina, não tem jeito. Ah, mas tem a do condomínio. Não importa. Quer fazer um churrasquinho no final de semana com a família, não quer ir lá usar a piscina do condomínio, né? Uma questão de privacidade. E tudo isso a gente vai entendendo o que o cliente quer, mas não está encontrando. Porque isso que a casa ficou, por causa que ficou. Outras casas aqui venderam muito rápido. Arquitetura arrojada, diferenciada, venderam antes mesmo do início da construção. Várias foram vendidas antes da construção. Aí entra uma questão. A estratégia sua. Se faz sentido você vender antes da construção e absorver todas as eventualidades de aumento de custo durante a construção, a não ser que você venda com uma gordura muito boa, ou só que em proporção você diminui o seu risco, porque você vende antes da construção, você não tem mais o risco da liquidez, que é o maior risco que tem no mercado imobiliário. Você demorar para vender determinado produto, né? E então esse seria o principal risco. E com isso você elimina ele, mas você não consegue surfar uma eventual onda de valorização no preço desse imóvel se você vende ele muito cedo, tá? Você diminui sua exposição de caixa, mas você não surfa uma eventual valorização que pode acontecer, ok? Então, por que eu não escolhi outro condomínio? Porque esse aqui está no meio do mato, esse aqui já tem vários edifícios ao redor, isso não me interessa, não gosto desse tipo de produto, né? Aqui, esse mesmo, mas assim, tem gente que mora aqui e paga muito, muito caro. Tem casas aqui de 10 milhões, de 15 milhões aqui dentro, é insano isso, né? Aqui tem casa de 1.000 metros sendo vendida por 14 milhões. Então, só que olha só, um monte de prédio ao redor, um canteiro de obras, e aí você ali com uma tua casa belíssima, cheio de gente rodeada ao redor, prédio, tudo, e a privacidade, onde que tá? Para mim não faz sentido. Então, é importante que você trabalhe num produto que você gostaria de morar, ou que você, assim, compraria ele, né? Talvez não seja. Talvez você mora num imóvel de alto padrão e está fazendo casa verde e amarela, padrão popular. Bom, você não moraria lá, mas você tem que ter o zelo, tem que ter a empatia de se colocar na situação do cliente e ver, poxa, se eu tivesse essa condição financeira, com essa característica, eu compraria o meu produto, né? Tem que ter essa frieza para entender se de fato isso faz sentido ou não, tá? Então é importante você levar isso em conta. Esse condomínio aqui, ele tem uma característica um pouco diferente, é o relevo dele no meio da vegetação, isso traz uma valorização que você não consegue ter nos outros. Os outros não têm esse contato com a natureza, tipo no quintal de casa aqui tem mato, entendeu? É totalmente diferente dos outros condomínios na região e ele estar muito bem posicionado aqui. Então, o que foi levado em conta? Quantidade de lotes disponíveis, quantidade de casas sendo construídas para vender. Então, o histórico de venda delas, todas elas aqui vendendo até o final da construção, a não ser as casas que tem um construtor, um específico aqui, que ele é ruim de negócio, mas é a estratégia dele vender depois da obra pronta, somente se for vendido num preço muito bom, senão ele não vende, né? Então é uma estratégia dele, só que dessa forma ele expõe muito caixa dele, o ciclo dele se alonga demais, 24 meses, até mais, que ele poderia ter feito duas e ganhado muito mais com juros compostos, né? Mas é a estratégia de cada um. Era um incorporador que fazia edifícios, hoje faz apenas uma, duas casas por ano aí, acho que faz uma por vez, e é a forma dele trabalhar, tá? É uma questão de característica. Isso você tem que levar em conta.
Porque você não pode pegar essa unidade como amostra para você analisar. Por quê? Porque é um ponto fora da curva. É a forma que ele conduz o trabalho dele. Então, se ele gosta, ele só vende depois no pós-obra, você não pode considerar que essa casa ela não está sendo vendida porque não há demanda para isso. É porque eles não vendem durante a construção, né? As outras casas de incorporadores mais tradicionais vendem durante a construção. Fecha o preço, vende, desapega e parte para a próxima, né? Então aqui tem um histórico muito bom de liquidez e isso é um sinal verde, poxa, tem uma liquidez muito boa, tem demanda nesse lugar, tá? Custo do terreno no momento em que eu adquiri esse terreno que estava R$ 1.000 um metro, né? Outubro de 2020 eu adquiri esse terreno, outubro de 2021, novembro de 2021, foi adquirido o terreno ao lado por literalmente o dobro do valor, R$ 2.000 um metro. Eu adquiri esse terreno aqui também por R$ 900 um metro em metade de 2021. Então eu fiz boas aquisições. Hoje ele valeria R$ 2.000 um metro, em breve ele vai valer. Ele tem um aclive aqui, né? Opa, consegue ver? Ele tem um aclive, então isso, né, vai ter contenção, vai ter alguns gastos com contenção, mas tem uma valorização. Então os terrenos aqui estão valendo em torno de R$ 2.000 o metro, tá? R$ 2.000 o metro já. E tem terrenos aqui no centro, se eu não me engano, esse aqui de esquina foi me ofertado há poucos dias, 450 metros a R$ 1.350. R$ 1.350.000. Ou seja, vamos literalmente R$ 3.000 o metro, né? Se a gente fizer o cálculo, acho que é exatamente R$ 3.000 o metro quadrado. Só que é no meio, uma exposição muito grande, terreno pequeno, e aí você tem dificuldades na aprovação do projeto, porque você tem que fazer a casa praticamente ocupando o lote todo, né? E aqui o condomínio, você pode utilizar até 30% do lote, né? Na edificação. Então, tem alguns parâmetros aqui da parte de implantação da casa, né? Então tem alguns cuidados que você tem que ter antes da aquisição do lote. Mas veja só, terrenos pequenos são mais valorizados. Terrenos grandes, eles não tem como vender um terreno de 1.011 metros por 3 milhões e 33 mil, que é esse aqui que eu comprei por último, né? Não é essa a regra. Terreno pequeno ele é mais valorizado. Terreno maior, o valor do metro quadrado fica um pouco mais baixo, tá? Mas na proporção ele compensa. Você consegue vender. A intenção aqui é vender uma casa com uma família que valoriza a parte da natureza, né? Que leva isso em conta. Então, são itens que têm que ser pautados na hora de você comercializar o produto, tá? Na hora de você identificar o padrão que você quer construir, a região dentro do condomínio que você quer construir, estudar tudo isso antes para quando surgir aquele terreno, você já sabe que ele é bom, né? Por isso que o incorporador, quando desenvolve essa inteligência comercial, quando aparece uma oportunidade de aquisição de um terreno, toma essa decisão rápido. Por quê? Porque já sabe que é bom. Tava só aguardando uma oportunidade. E as oportunidades vêm e vão, vêm e vão, tá? Não existe essa agora, não existe mais oportunidade. Vai aparecer uma nova oportunidade em algum momento futuro, tá? É só aguardar, aguardar, mas de forma ativa, sempre prospectando, que uma hora aparece. Se teve um terreno aqui que por 3 anos consecutivos eu tentei adquirir do proprietário e ele respondia a mesma coisa para mim no WhatsApp. Não tem interesse na venda, não tem interesse na venda, não tem interesse na venda. No momento de bobeira que eu não fiz essa solicitação, ele pegou e vendeu, né? Então, se na sexta-feira você vai dormir com uma ideia, pode ser que durante o final de semana aconteça alguma mudança que na segunda-feira você acorda com outra ideia. Pode ser que esse proprietário fale assim, não, eu não quero vender esse terreno. Mas aí surgiu uma oportunidade lá na cidade dele. E ele era de fora, de outro estado, inclusive. Melhor que faria sentido ele gerar uma liquidez rápida para ele colocar o dinheiro lá e iria multiplicar muito mais do que ele esperar ali. E aí surgiu alguém querendo comprar e ele vendeu naquele momento. Timing de negócio. Timing de negócio, tá bom? Então esteja preparado para você analisa 3 condomínios ou faça análise da região, saiba o valor do metro quadrado que está sendo vendido, o terreno, saiba o valor do metro quadrado da casa que está sendo vendido naquele momento, já tenha uma noção do custo de construção com base no que as pessoas ao redor estão dizendo. Óbvio que eu vou te ensinar aqui a calcular o teu próprio custo de construção. Mas com isso você se prepara, você já gera inteligência de mercado, você já tem o panorama geral daquele condomínio, daquele bairro, daquele loteamento. Quando surgir a oportunidade, você já sabe que ela é uma oportunidade ou é apenas mais um negócio passando na sua frente que você vai descartar.
foco é saber dizer não, não é verdade? Foco é saber dizer não. Você tem que dizer poucos sims. No início você diz qualquer sim, né? Você só quer entrar no mercado. Mas depois você vai dizendo mais nãos do que sim, porque você só vai dizer sim para boas e grandes oportunidades ao longo do tempo, tá certo? Mas até chegar lá, né, tem que dizer assim, tem que dizer sim para grande parte das oportunidades que surgem. Então, essa análise da região vai ser importante para você, para apresentar para o investidor e para apresentar para o cliente lá na frente na hora do imóvel, que a gente vai ver também no módulo 10 sobre a apresentação do imóvel, tá? Você aprende, não delega isso para você ter argumentos para falar com um cliente investidor e cliente adquirente do seu imóvel, tá certo? Acredito que nessa aula aqui você teve um exemplo real, prático de como que eu faço a análise da demanda para identificar o produto ideal e identificar quantos quartos são, né? Identificando as unidades vendidas, as casas vendidas nos últimos anos, se tem que ter uma área de lazer, qual que é o padrão de acabamento. A gente analisa muito os últimos 6, 12 meses de liquidez nesse condomínio para identificar o produto ideal. Tá? E claro, utilizando a internet para ter boas referências de arquitetura e tudo, a gente vai afiando o nosso machado, sempre estudando o mercado, tá certo? Com isso aqui, agora você vai fazer a sua análise da demanda. Identificar o perfil, padrão, características do produto, técnica construtiva, localização, analisar a demanda na região para identificar se o que você está planejando construir de fato tem liquidez e aí você passar para o próximo nível, que é fazer a escolha, a análise do terreno e começar a negociação dele, certo? Te espero no próximo módulo, onde nós vamos escolher e negociar o terreno. Até lá!